No coração de uma terra árida, onde o sol parece incansável e o deserto se estende sem fim, havia um vilarejo modesto, quase esquecido pelo tempo. As noites ali eram longas e implacáveis, daquele tipo que apaga as estrelas e mergulha a alma numa escuridão densa, quase palpável. Foi sob essa sombra eterna que um homem caminhava com um passo hesitante, seus olhos inquietos e os ombros pesados. Entre as dunas frias e o silêncio que só o deserto conhece, ele trazia consigo um segredo capaz de transformar o destino de uma nação. Parece uma história antiga, distante, mas eu lhe pergunto, diante de um desafio aparentemente impossível, você seria capaz de manter a fé e a esperança intactas? Se essa dúvida habita seu coração, convido você a seguir por essa estrada turbulenta. A cena que se revela diante de nós se passa na Era dos Juízes, um período marcado pela incerteza e pelo sofrimento. Israel era um povo subjugado, vivendo sob o jugo rígido e cruel dos filisteus, seus implacáveis opressores. Em meio a esse desespero, quando tudo parecia perdido e as esperanças minguavam como fogo ao vento, um homem surgiu. Não era um herói nascido em berço de glórias, nem um guerreiro forjado em honrarias, mas alguém enviado por Deus para libertar seu povo. Seu nome ecoaria pelos séculos, Sansão. Um homem agraciado com uma força extraordinária que não vinha apenas dos músculos, mas de uma aliança sagrada estabelecida desde seu nascimento. Ele foi consagrado para ser o libertador de Israel, um instrumento divino contra a tirania filisteia. Mas Sansão não era um herói perfeito. Sua história não se limita a golpes poderosos ou vitórias esmagadoras. Ela é mais profunda, mais humana. Dentro dele havia uma batalha incessante entre dever e desejo, entre sua imensa força e suas intensas paixões. Sansão era um homem tomado por conflitos internos. Imperfeições e impulsos dançavam desordenadamente, muitas vezes comprometendo o caminho que seu destino traçara para ele. Sua existência nos desafia a olhar além da superfície, para o que habita na alma daqueles que julgamos invencíveis. Esta narrativa não é apenas sobre feitos físicos ou confrontos sangrentos. É uma jornada pela complexidade do espírito humano, uma história de escolhas difíceis, traições que dilaceram o coração e a tênue linha entre luz e sombra que coexistem dentro de cada um de nós. Entre as figuras mais marcantes da sua vida estava Dalila, uma mulher filisteia. Ela representava o inimigo, o lado oposto dessa guerra invisível entre povos e corações. Dalila, com seus olhos profundos e sorriso envolvente, encontrou um modo de conquistar o homem supostamente mais forte da Terra. Em meio ao ódio e às rivalidades ancestrais, o amor floresceu de forma inesperada ou talvez fosse apenas uma máscara para um desejo mais obscuro. Sansão, gigante marcado pela força sobre-humana, entregou-se a esse sentimento que, longe de ser puro, carregava um veneno silencioso. Os dias e noites que se seguiram foram um drama de corpo e alma. Imagine o homem forte acostumado a derrubar inimigos com uma mão diante daquela mulher cuja presença era tormento e tentação. É como uma cena de filme. Sansão sentado no silêncio da casa simples, os músculos ainda tensos, mas o coração inquieto e vulnerável. Dalila, com voz suave, palavras carregadas de dúvidas e sorrisos que insinuam segredos, tentava arrancar dele algo guardado com a devoção de um santuário, o segredo de sua força inimaginável, resguardado na inviolabilidade de seus cabelos. Durante dias e noites, ela insistia, sussurrava entre carícias falsas e promessas vãs. Ele resistia, consciente do preço que aquele segredo custaria. O silêncio entre eles, carregado de tensão e desconfiança, parecia gritar. Dentro dele, uma tempestade, uma luta entre amor, desejo e dever. Negar a ela significava viver em solidão, afastado do afeto que seu coração ansiava. Revelar-se era entregar sua vida, seu poder e sua liberdade aos inimigos. O tempo passava, os momentos se arrastavam como areia fina escorrendo entre os dedos, e o dilema tornava-se insuportável. Até que, num instante marcante, diante do olhar implorante e quase infantil de Dalila, a resistência de Sansão quebrou-se como rocha diante da água. Com voz marcada pela dor e resignação, ele revelou o mistério que o tornava invencível. Meu cabelo nunca foi cortado, porque é ali que reside minha força. Aquele simples ato de confidenciar seu segredo foi como abrir as portas da alma para a escuridão. Dalila, antes paciente e astuta, agora tinha a porta escancarada, pronta para ser atravessada. A traição, silenciosa e cruel, preparava seus passos para desabar sobre o gigante. É difícil imaginar a angústia daquele homem. Um ser acostumado a enfrentar bestas e legiões, agora ajoelhado diante de quem devia proteger sua existência. O silêncio da casa, antes apenas interrompido por sussurros, tornou-se pesado e sufocante, como se o tempo inteiro congelasse para observar a traição germinar. Nesse momento, o encontro entre força e fragilidade se revela na sua imensa crueza. Sansão entregou sua essência, sem saber que, naquele gesto final, começaria o caminho para sua queda. Na calada da noite, enquanto o mundo parecia adormecido, o destino de Sansão se selava.
Frágil no leito que tantas vezes testemunhou sua fúria, ele adormecia. Dalila, então, tomou a decisão funesta. Sem aviso, chamou os soldados filisteus, homens de aço e crueldade que se aproximaram sorrateiros. Com mãos firmes, cortaram o cabelo do homem, aquele fio invisível da força que o tornava maior que qualquer inimigo. Como uma mágica invertida, a força se dissipou, escorrendo entre os dedos de Sansão como areia levada pelo vento. Quando os primeiros raios de sol invadiram o quarto, ele despertou o prisioneiro, acorrentado e vulnerável pela primeira vez. Aquele corpo, antes feito de pedra, curvava-se sob o peso da derrota e da humilhação. Ainda assim, mesmo quando tudo parecia perdido, uma chama ardia dentro dele, uma última fagulha de esperança que recusava apagar. Conduzido diante dos filisteus, ridicularizado e acorrentado, Sansão tornou-se símbolo da queda iminente. Foi amarrado a moinhos gigantes, instrumentos usados para moer o grão, mas ali servindo para esmagar o espírito daquele que um dia fora quase um deus entre seu povo. Os olhos dos inimigos se voltaram para ele, a zombaria e a alegria preenchendo o espaço que deveria ter sido seu trono de glória. Porém, mesmo na adversidade, Sansão mostrou algo que seus inimigos não esperavam: a força que vai além do físico, aquela que nasce da alma. No meio da multidão que se amontoava para celebrar a vitória, o homem que derrubara exércitos com uma mão convidou todos para um último ato. Pediu para ser levado até as imensas colunas do templo de Dagon, o deus dos filisteus, onde estava preso. Ali, naquele palco montado para humilhação, Sansão tocou as colunas que sustentavam a grandiosa estrutura, sentindo o peso do destino sob as mãos. Com um suspiro que continha toda a experiência de um homem marcado pelo conflito, ele clamou ao Deus de Israel, buscando a força que ainda restava, tênue e difícil de alcançar. O silêncio que se seguiu foi denso, quase esperando um milagre. Então, com uma violência silenciosa, o poder dormido foi liberado. As colunas, robustas e imponentes, começaram a ceder. Um estrondo que fez o chão tremer, todo o templo desabou, levando consigo todos os filisteus presentes. O sacrifício de Sansão foi total. O homem que parecia invencível sucumbiu sob os escombros, entregando a vida para que seus opressores fossem destruídos. Esta não é apenas uma narrativa sobre heroísmo ou retaliação. É uma história sobre a complexidade da condição humana. Um corpo que parecia invulnerável e uma alma marcada por imperfeições, desejos e remorsos. Ali, em meio ao fracasso e à glória, revelam-se grandes questões que cercam a vida de todo ser humano, a fragilidade escondida dentro da força, o conflito constante entre falhas íntimas e o anseio por redenção. Sansão nos mostra que as quedas da vida muitas vezes surgem das escolhas que fazemos, dos caminhos que decidimos trilhar. Suas más decisões abriram caminho para sua captura, mas sua entrega final, sem máscaras ou desculpas, revelou uma verdade maior. A vitória última não veio da força física exterior, mas de uma entrega sincera, transparente e desesperada. Ele escolheu morrer com propósito, mesmo quando todas as portas para a vitória pareciam fechadas. No silêncio que sucedeu o estrondo, somos convidados a refletir: quantas vezes nossa força se esconde num segredo guardado? Quantas vezes, como Sansão, nos perdemos em paixões que nos desviam do caminho que deveríamos seguir? Sua história repousa na inevitabilidade da vulnerabilidade humana e no risco de confiar cegamente, mas também no poder, talvez na necessidade, da redenção que nasce de uma fé renovada diante da queda. As palavras de Sansão, gravadas nas páginas sagradas, continuam um aviso sombrio e, ao mesmo tempo, uma fonte de esperança. Mesmo o homem mais forte está sujeito às fraquezas da alma. É nessa batalha interna, contra impulsos e limitações, que reside a verdadeira epopeia de qualquer vida. Este relato não fala só de força física, mas revela o poder da entrega e da coragem, especialmente quando tudo parece perdido. Agora, reflita comigo. Conhece alguém que se deixou levar pelas paixões e perdeu o foco de uma missão importante? Quantas vezes revelamos segredos que deveriam ter sido guardados com mais cuidado? E quais foram os custos dessas revelações? A história de Sansão nos impele a olhar para dentro, para aquelas partes frágeis que tanto queremos esconder. Ela nos desafia a reconhecer que a verdadeira força não está na invulnerabilidade, mas na capacidade de admitir fraquezas e buscar redenção, mesmo quando tudo parece perdido. Para concluir esta jornada, lembre-se da importância do aprender com essa história. Que essa caminhada pelo universo dos relatos que atravessam a alma humana continue a iluminar seu caminho. Que a fé possa acender luzes mesmo nas sombras mais densas. A lição essencial está na tensão inevitável entre força e fraqueza, confiança e traição, poder manifesto e vulnerabilidade inerente. Sansão personifica esse conflito humano onde a grandeza convive com as imperfeições mais íntimas. Sua vitória não foi fruto da perfeição, mas da coragem de reconhecer seus limites e buscar redenção, mesmo quando a derrota parecia certa.
Essa lição ganha vida principalmente na traição de Dalila, que expõe a fragilidade de Sansão exatamente onde ele se julgava invencível. E na entrega final, ao derrubar o templo com seus inimigos, ele mostra que o verdadeiro poder pode residir num gesto de humildade e sacrifício, não no domínio absoluto. No cotidiano, essa lição se reflete nas relações humanas e profissionais. Quantas vezes alguém parece imbatível, dono de todas as habilidades, mas uma palavra mal colocada, uma confiança cega ou uma informação revelada podem fazê-lo desabar? Assim como Sansão não percebia o perigo oculto em sua vulnerabilidade, muitos de nós vivemos na ilusão da invulnerabilidade e a queda, quando vem, é devastadora, no emocional, no social ou no simbólico. Mas, como herói dessa história, existe para todos a possibilidade de reconstrução e transformação. Não pela força bruta, mas pela coragem da autocrítica, pela busca de um sentido superior e pelo desafio de recomeçar. Vejo na história de Sansão uma narrativa bíblica profundamente humanizada e paradoxal. A força, geralmente vista como algo absoluto, está sujeita a uma vulnerabilidade visceral que nos obriga a refletir. Nossa maior batalha talvez não seja contra inimigos exteriores, mas contra os impulsos e fraquezas que habitam em nós. A sinceridade do texto impressiona, pois não suaviza as falhas do protagonista apresentando-as com a mesma crueza dos ventos do deserto. Essa honestidade traz uma beleza melancólica e poderosa à história. Mostra que fé e coragem não são a ausência de fraquezas, mas a determinação para enfrentá-las, mesmo quando o fim parece ruína. Reconhecer essa coragem na imperfeição é um convite para encarar nossos desafios internos. Talvez a maior lição de Sansão seja que o verdadeiro poder está em entender nossas vulnerabilidades e, ainda assim, decidir lutar até o fim por aquilo em que acreditamos. Esta história não oferece respostas fáceis, mas desperta a maturidade da alma. Ensina que a verdadeira grandeza não está na força física ou posição conquistada, mas no conflito íntimo e na busca por redenção. Seja pelo mistério, pela dramaticidade ou pela lição profunda em cada gesto, a história de Sansão merece ser ouvida com reverência e reflexão. Que sua jornada inspire não só a compreensão do passado, mas uma luz para aqueles que lutam, amam e buscam sua fé em meio à escuridão.